Um passo nessa sessão. Segundo aos Coríntios agora, capítulo 2, vamos avançar para um segundo passo. Uma segunda marca importantíssima nessa carreira da fé de Paulo. 2 Coríntios 2, verso 14. Graças a Deus, porém, que em Cristo, expressão que direta ou indiretamente, por exemplo, às vezes, ao invés de dizer em Cristo, ele diz nele. Ou às vezes no Senhor. Ou às vezes em Cristo Jesus. Todas são exatamente idênticas, né? Então, se consultarmos todas essas expressões nas 13 epístolas de Paulo, ele as menciona mais de 200 vezes. Se nós tivéssemos o apóstolo Paulo presente aqui entre nós hoje, e nós perguntássemos assim a ele: Paulo, defina para nós, em uma frase, o que é ser um cristão. Sem dúvida, ele nos diria assim: um cristão é um homem em Cristo. Homem no sentido genérico, não é? Um homem ou uma mulher. Um homem em Cristo. Esse é um cristão. Porque ele se nos tornou da parte de Deus, Cristo se nos tornou da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação, redenção. Cristo é tudo. Ser cristão é ser um homem em união com Cristo. Graças a Deus, porém, que em Cristo sempre nos conduz em cortejo triunfal. Acho que não carece nem de explicação. Você já sabe por que ele usa essa expressão, essa linguagem militar aí, dos conquistadores romanos, desfilando pela via Ápia, com os conquistados e os despojos. Cristo nos conduz sempre em um cortejo triunfal. E por meio de nós, graças a Deus, porque de Deus nós tivemos o privilégio de ser chamados para sermos cooperadores. Então, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. É claro que, em primeiro lugar, mais uma vez, ele está se referindo a ele e os seus companheiros. Então, precisamos saber se nós nos adequamos a isso também. O Senhor manifesta em todo lugar, através de nós, uma fragrância do seu conhecimento. O que isso significa? Conhecimento espiritual de Cristo. Não é conhecimento intelectual de Cristo. Não é conhecimento das doutrinas de Cristo. Meus irmãos, não há nada mais importante em nossas vidas do que nossas Bíblias, terrenamente falando. Palavra de Deus. Aqui nós vemos Cristo, conhecemos o eterno propósito de Deus, conhecemos realidades celestiais, conhecemos a igreja, conhecemos o mundo, conhecemos o futuro, passado, o presente e o futuro, conhecemos todas as coisas. Não há nada mais importante. Mas é um risco nós conhecermos as Escrituras de um tal modo que nós não alcancemos, através delas, conhecimento espiritual de Cristo. Você já deve ter me ouvido citar em outras ocasiões a experiência de Bhagat Singh, aquele obreiro cristão na Índia. Leia a biografia dele e você vai se impressionar. Ele viveu na mesma época que o Watchmani, nasceu praticamente no mesmo ano. Um ano antes ou um ano depois, 1902, 1903. Mas os dois nunca se conheceram. E o Senhor os usou maravilhosamente, o Watchmani na China, Bhagat Singh na Índia. E certa vez Bhagat Singh teve uma entrevista com Martin Lloyd Jones, o doutor, um erudito na palavra de Deus, ministrando naquela capela de Westminster, 30 anos. Houve um encontro entre Bhagat Singh e Martin Lloyd Jones. E Bhagat Singh era um engenheiro mecânico, ele nunca tinha cursado teologia, assim como Martin Lloyd Jones, era um médico, também nunca cursou teologia. E Lloyd Jones ficou imensamente impressionado com Bhagat Singh, para resumir a história para você, nessa conversa. Então ele fez uma pergunta para Bhagat Singh: como é que você adquiriu tal conhecimento das Escrituras? E Bhagat Singh respondeu assim: lendo a minha Bíblia. De joelhos, até 14 horas por dia. Quando Bhagat Singh partiu, havia mais de 10.000 assembleias locais plantadas na Índia. E cada uma delas entregues
aos anciãos locais, porque ele teve entendimento do que significa a igreja segundo os moldes do Novo Testamento. Não havia uma obra com governo central. O Senhor usou maravilhosamente esse homem na Índia.